Saudações, caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição da rubrica Grande Entrevista da Angop TV. Desta vez, temos nos nossos estúdios a psicóloga, investigadora e promotora ou agente cultural Rosa Roque. Ela que é o rosto mais visível de um dos grupos femininos de maior peso no mercado angolano, as Gingas do Macluso. É com ela que vamos à conversa, professora Roque. Muito boa tarde, seja bem-vinda à Angop TV. Muito boa tarde, é um prazer enorme estar aqui neste estúdio, que para mim é inaugural, um grande privilégio, e agradecer a oportunidade que me dão de estar presente, de estar desta forma viver o Dia da Criança, que como sabem eu tenho grande paixão. E aproveito de dar um grande abraço às crianças do meu país, todas as crianças do meu país, à criançada da minha família, à minha classe infantil Rosalinda e muito particularmente aos meus netinhos. Muito obrigada. Ok, a professora Rosa Roque é um nome incontornável quando se fala no cancioneiro angolano, sobretudo de raiz e música direcionada para crianças. Envolvidas quase 4 décadas, sente que terá cumprido já a sua missão? Nunca nos podemos dar por satisfeitos, não é? Porque pelo muito que ainda há a fazer. E também porque eu, nesses quase, como diz bem, quase 40 anos de atividade, perto disso, eu, a par de Gingas, envolvi-me em muitos projetos infantis, muitos. Infelizmente, não houve a possibilidade de torná-los regulares, não houve a possibilidade de tornarmos eles sistemáticos, porque senão muitos deles seriam grandes marcas já no ambiente cultural, independentemente de Gingas. Então, eu penso que dei o melhor de mim, mas o que sucede é que não conseguimos ser atingir as metas que gostaríamos. As Gingas efetivamente foi algo bem sucedido e elas por si só alimentam quer o meu ego, quer a minha alma e fazem de mim esta marca, não é? Então, mas de resto havia muito mais a fazer. Eu própria estou inclusive ligada à formação da Orquestra Capoçoca, de que tanto nos orgulhamos, a convite do então administrador, hoje o atual diretor da orquestra, o Dr. Pedro Fansone. Eu própria fiz a proposta da designação, eu própria trabalhei com as primeiras 2 formações e, portanto, hoje estamos muito orgulhosos do rumo que tomou este projeto. Eu gostaria muito de ter feito outras coisas parecidas, porque, na verdade, a par de Gingas, eu trabalhei com corais, com centenas de crianças. Sempre foi esta a minha grande preocupação, ocupar o máximo de crianças em projetos que contribuíssem para o seu desenvolvimento artístico, para o seu desenvolvimento mental e para a sua inserção social. Nós teremos oportunidade nesta conversa de falar das várias etapas da sua carreira, mas permita-me, quando olha para trás, bem no começo da sua atividade, do que é que sente mais falta? Não, o que eu sinto falta é do ambiente que nós tínhamos naquela altura. Havia, para já, antes de tudo, havia uma relação muito estreita entre a rádio e a televisão, que eram promotores, que se tinham transformado em promotores de cultura, de arte. Ou seja, os programas infantis, os shows, concretamente os shows infantis, portanto com música, com coreografias, com dança, com toda aquela vida, eram adotados pelos programas infantis da televisão. E então, o que eu sinto falta é exatamente desta relação entre televisão e produtores e promotores. Ou seja, a televisão por si só não pode fazer tudo. A televisão tem que recorrer a outras produtoras, a outros núcleos dinamizadores de arte, e isso daria muito maior riqueza. Então, para além desta
desta conivência entre televisão, rádio e outros promotores, havia um outro elemento fundamental que contribuiu muito para o desenvolvimento que a música infantil atingiu naquela altura e ainda hoje temos frutos disso. Está aí a Nova Energia a trazer de volta estes meninos com a música daquele tempo. Então alguma coisa de muito bom se fez e se tornou sólido, não é? Então dizia eu que havia um outro elemento, que era a OPA, a Organização de Pioneiros Angolanos, que também tinha um acampamento de pioneiros no qual eram inseridos todas as pequenas todos os pequenos dinamizadores de arte, incluindo eu. Também desenvolvi-me muito porque tinha a responsabilidade de a cada ano levar algo de novo para o acampamento de pioneiros. Então havia assim esta ligação entre instituições muito fortes, muito comprometidas com o desenvolvimento da criança, com a atividade ocupacional da criança. Então eu sinto falta desta ligação. A entrada da professora Roque em todo este movimento infantil, musical, foi acidental ou foi parte de um projeto previamente concebido? Bom, eu costumo dizer que foi acidental, mas também digo que resultou de um recalcamento, diria assim, porque eu quis ser cantora, eu queria ser vocalista das bandas. Em Malange tinha um movimento juvenil, musical muito forte, tinha muitas bandas musicais. Eu conheci, os meus irmãos fundaram uma que se chamou Calhambeques. Haviam os Sombras, haviam os Mísseis, depois houve fusões de alguns desses que deram nos Pacíficos, que deram no Top Mag, e eu acompanhei sempre este movimento. Para além de serem músicos, também integravam o mesmo clube que eu, a maior parte deles, que era o Machinde, que tinha o futebol, e eu jogava basquete. Então tive a oportunidade de crescer num ambiente muito dinâmico e muito ativo, muito forte, do ponto de vista da cultura e do ponto de vista do desporto. Os meus irmãos eram integrantes destes grandes movimentos. O meu irmão mais velho, o pai do Pedro Nzage, era o grande vocalista na altura. O pai do Macedo, o homem do cinema, do Edson Macedo, também era vocalista e guitarrista da mesma banda, e então eram todos, o irmão do Carlos Chiemba era o baixista, daí o Carlos Chiemba herdar também um bocado disso. Então, havia todo este movimento no qual eu me quis integrar ativamente, e o meu pai não deixou. O meu pai não permitiu que eu fizesse música como carreira, não. Deixou que eu fizesse basquete, mas música era só para assistir. Agora, ir ao palco e fazer e ser eu a vocalista, meu pai não deixou. Então, acredito que este recalcamento acompanhou toda a minha vida. E quando eu percebi que a Gerce podia cantar, não é? Tinha ouvidozinho, não era desafinado, é agora. Eu disse, esta aqui vai ser uma artista. E como convivia com uma outra sobrinha minha, a Rosena, eram duas da mesma idade e também afinadinha, eu disse, qualquer dia eu crio as gingas. Só estava à espera de uma oportunidade. Então, quando a Rádio Nacional dá o toque e apela aos promotores, aos dinamizadores, aos professores que quisessem colaborar, eu agarrei esta oportunidade. Aí sim, isso foi quase acidental. Eu fui porque houve esse chamado para as atividades de junho, 1979, atenção, 79, 83, estou a falar-vos de 1982, 83. Houve este chamado, eu integrei-me nos programas infantis da rádio, fui muito bem recebida, tive grandes oportunidades, tive muitos elogios, aquilo que eu achava que era uma brincadeira, mangonha, frutos silvestres, que eram coisas sem significado, lá começaram a dizer que era música infantil. Portanto, eu disse, uau, música infantil isto, e os aplausos, os técnicos, o Bruno Lara, o atual PCA da Rádio Nacional, o Henrique Santos, todos eles recebiam com
com muito entusiasmo as minhas pequenas canções. E algumas delas eram utilizadas ou para o fecho ou para a abertura dos festivais da rádio. E é claro, foi um estímulo muito grande que fez com que eu exercitasse mais composição infantil. E dali, até hoje, não parei mais. Então, diria que foi que houve esta grande oportunidade e uma sede de cantar e que acabou se tornando no interesse em tornar mais amplo, mais dinâmica a presença feminina no musical angolano. Apesar de não ter tido a sorte, a oportunidade de se tornar cantora, como era o seu sonho, conseguiu, em contrapartida, ser uma pesquisadora fazer cantoras. E descobriu muitos talentos. Mas é sobre a pesquisa em que eu quero me agarrar. Como foram os primeiros anos da professora enquanto pesquisadora, enquanto compositora? Bom, eu não me considero exatamente uma pesquisadora. Isso sim aconteceu em função da minha vivência. Eu nasci no mato, no Quela, num município de Malange, a 100 e tal quilómetros da capital, que é a província de Malange, que é a cidade de Malange. E aquela pequena terra também já tinha movimento cultural. É a terra dos marimbeiros. Meu pai era funcionário público e sempre que houvesse eventos administrativos e outras coisas, eram chamados os marimbeiros para tocar. Então eu tenho esta sonoridade, este som, esta vivência desde criança. Depois, também na minha terra, havia desporto, havia futebol. O meu irmão era um craque, tinha um dos meus irmãos que era o craque, daí o futebol, mas era o carnaval. Carnaval que eu vi na minha terra, no Quela, não vi em nenhuma outra parte. Eu tenho dito muitas vezes que se fala muito no carnaval de Lubito que eu não conheci, mas na verdade as pessoas não conheceram o carnaval do Quela. E o carnaval do Quela é que me deu este cancioneiro. Como canta, não chora, eu ainda voltarei. Isto é canção do Quela, do Carnaval do Quela. É puramente a canção do Quela, não adaptei. Agora, o Encosta na Parede também era música de brincadeira lá. Uma vez, uma prima minha, Fátima, cantou um trecho disso. E eu achei tanta piada a coisa que eu disse, espera aí, eu vou trabalhar isto. E então peguei no refrãozinho e construí a música. Então, de facto, tenho esta vivência no Quela, com a vivência com este ritmo carnavalesco, com este ritmo da marimba, desde criança. E então, igualmente isto me alimentou e quando eu me vi a fazer música, senti necessidade de fazer uma música diferente daquela que nós tínhamos com muita influência colonial e brasileira. Eu quis muito aproximar-me dos ritmos angolanos. Quis muito fazer isso e julgo ter conseguido. Então foi bem recebido, isso mesmo na fase infantil, porque na rádio já eu fiz o Mama. Mama Jangola, Tony Sanguessa. Isto resultou do meu contacto com os guerrilheiros em Malange. Os guerrilheiros que tinham vindo da Frente Leste cantavam isto em Chokwe. Cantavam em Chokwe. E como eu não percebia o que é que eles diziam, quando eu me vi já bem integrada no ambiente de produção dos festivais infantis da Rádio Nacional, fiz uma adaptação, fiz uma letra em Quimbundo, que é uma letra que saudava, portanto, que dizia Tua Missanguessa, portanto, saudava os combatentes, saudava papá, mamã, o nosso presidente. Então, tornou-se numa canção de saudação e acabou sendo uma festa muito grande, né, em todos os meninos que participavam, que já não eram só as gingas a cantar isso, mas todos os meninos da Rádio Piô, desde o Ângelo, o Assunção, o Maia Cool, todos eles, o Mamborro, todos eles se juntavam para fazer este hino. E foi muito bom. E lembro-me que quem fez o arranjo, para além do Moreira Filho e o marido naquela altura, foi o Bruno Lara. E o Bruno Lara
foi buscar um registro de marimba para tocar isso. E então eu fiquei muito sensibilizada e foi muito bom de trazer, de facto, este exercício. Eu não diria tanto de pesquisadora, mas era um pouco daquilo que eu tinha bebido, que conseguia, que estava dentro de mim e que deu para, de facto, alimentar a minha obra e isto tudo ao serviço do meu país, obviamente, e naturalmente da minha zona cultural de origem, que é Quimbundo, que é Malange.